Bom, pessoal, agora que vocês entenderam o direito de importar com isenção de vocês e que precisam entrar no judiciário para requerer esse direito, vocês têm que saber que a petição tem que ter determinados requisitos legais. Requisitos bem simples, mas que são essenciais para ser aceita no judiciário. Se não tiver esses requisitos, ela será declarada inepta. O juiz não aceitará ela. Então, preparei aqui um PDF para tratar desses requisitos com vocês. Vou fazer o download aqui. Bom, pessoal, vamos iniciar então os requisitos da nossa petição inicial. Então, de uma maneira bem simples, aqui eu vou tentar resumir para vocês todos eles. Bom, aqui eu tenho uma breve explicação do motivo da petição inicial, que é a petição inicial, né? E aqui eu tenho um exemplo de como ficam as petições iniciais. Então, a petição inicial sempre conterá um endereçamento aqui, a nossa qualificação, o nome da ação, a qualificação do réu, os fatos que nos levam a entrar com o pedido, os nossos direitos e os pedidos que a gente vai requerer ao juiz. Então, esses requisitos são tão importantes que eles estão expressos na lei. Artigo 319 do Código de Processo Civil diz que a petição indicará o juízo competente para aquela dirigida, a qualificação das partes, sua e do réu, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido e suas especificações, o valor da causa, as provas que pretendemos produzir e, opcionalmente, a realização da audiência de conciliação. Então, todos esses requisitos aqui, eles já estão prontos no modelo, mas eu quero que vocês entendam cada um deles e os motivos deles estarem lá. Então, vamos iniciar aqui. O primeiro requisito é um endereçamento. Então, todas as nossas petições são endereçadas para o Juizado Especial Federal. Por que o Juizado Especial Federal? Porque o imposto de importação já é um imposto federal. Então, a competência já é da Justiça Federal. Mas dentro da Justiça Federal existe o Juizado Especial Federal, que é competente para julgar as causas no valor de até 60 salários mínimos, sem a necessidade de advogado. Então, o juizado foi criado exatamente para facilitar o seu acesso à justiça. E como que fica o endereçamento para esse juizado? Esse endereçamento vai de advogado para advogado, mas como praxe é mais ou menos assim: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Federal. E aqui é o endereço do Juizado Especial Federal que atende a sua região. Então, no caso, a minha região é atendida pelo Juizado Especial Federal de Curitiba, Paraná. Então, digamos que eu moro em outra cidade. Deixa eu pensar aqui. Oiapoque, por exemplo. Vamos abrir aqui o Google. Juizado Especial Federal do Oiapoque. Ó, já sei que é o Juizado Especial Federal da primeira região. Então, vou pesquisar aqui. Juizado Especial Federal. Juizado Especial Federal primeira região. Que eu já tenho contatos. Juizados Especiais Federais. Então, ó, vamos abrir aqui endereços, telefones e site. Então, digamos que eu moro no Oiapoque. Oiapoque. Então, o endereço do Juizado Especial Federal que atende a cidade, o município de Oiapoque, é esse aqui. Então, caso você mora no Oiapoque, aí, ó, já está o endereço para você ir, que tem o telefone do Juizado Especial Federal e o e-mail. Eu aconselho vocês ligarem antes para ver se no dia que vocês forem a Justiça Federal esteja funcionando, porque a Justiça Federal tem bastante feriados, tá? E geralmente, pelo menos aqui na minha região, ela atende só na parte da tarde. Então vamos voltar aqui para o PDF. No caso, se eu morasse no Oiapoque, eu ia trocar aqui o Curitiba por Oiapoque, Amapá. Lembrando que o valor então é até 60 salários mínimos. Então você faz a soma de todos os impostos pagos, se você quiser cobrar os últimos 5 anos, né? Soma tudo, se der um valor acima de R$59 mil e pouquinho lá, que é referente a 60 salários mínimos, aí você pode me contratar, só mandar um e-mail aí que a gente te atende. E o próximo requisito então, pessoal, é o preâmbulo. O preâmbulo é a nossa qualificação. Então a gente vai dizer nosso nome, nosso sobrenome, a nacionalidade, estado civil, a existência ou não de união estável, nossa profissão e os números de documentos pessoais, RG e CPF. Correio eletrônico é o nosso e-mail e o nosso domicílio. Já a qualificação da Receita Federal vai ser feita através da União Federal.
porque a Receita não é dotada de personalidade jurídica. Então, quem responde pelos atos da Receita Federal é a União Federal, e ela é representada pelo Procurador Federal. Então aqui, um exemplo a vez que eu advoguei para o Batman. Bruce Wayne, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG número tal, CPF número tal, endereço eletrônico batman@gmail.com, residente domiciliado na rua tal, número tal, em Gotham City. Bem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Aqui é o nome da ação que a gente vai propor. Então o minicurso oferece uma ação para você não ser mais tributado e uma ação para reaver os valores pagos, em face da União Federal, que deve ser intimada através do Procurador Federal. Então aqui você vai colocar o endereço da Procuradoria Federal do seu estado. Se você não sabe, faz aquela simples busca no Google, Procuradoria Federal do estado de, o nome do estado de vocês, pega o endereço e coloca aqui. Então, todos esses requisitos aqui, eles eram importantes porque antigamente o processo era físico, então tinha que fazer a intimação da parte. Então quem intimava era o oficial de justiça, então ele tinha que pegar aqui os dados para fazer a intimação. Hoje em dia, o processo é todo eletrônico e as intimações são feitas toda eletronicamente. Então aqui não é tanta necessidade de uma qualificação, mas ainda assim é um requisito do artigo 319 a qualificação das partes. Então o próximo aqui, a gente tem os fatos. Então o que nos leva a entrar no judiciário é a Receita Federal está realizando uma tributação ilegal. Então aqui eu tenho um exemplo de fatos, tá bem resumido, só para exemplificar mesmo. O autor realizou uma importação no valor de $70, conforme o Decreto-Lei 1804, os valores até $100 são isentos do imposto de importação quando destinados à pessoa física. Entretanto, a Receita Federal tributou a importação com base na Portaria 156. A portaria que limita então o valor para $50 restringe o remetente também. Já foi explicado isso para vocês. Então, diante disso são os fatos que vêm acontecendo que nos levam a entrar no judiciário. Aí, a gente vai aqui para os fundamentos jurídicos. Então, a fundamentação jurídica é o nosso direito de importar com isenção até $100. E com isso a gente vai fundamentar, então, na Constituição Federal, que eu já coloquei como exemplo o princípio da legalidade. A gente vai fundamentar nas leis infraconstitucionais, que é o Código de Tributário Nacional e a Lei 1804. E as jurisprudências. As jurisprudências, aquela nossa coleção de jurisprudência do TRF4, dizendo que o imposto de importação nas remessas até $100 é ilegal. Ou seja, existe a isenção do imposto de importação quando as remessas forem até $100 e destinadas a pessoas físicas. Aqui eu tenho um quadro dos TRFs competentes para cada estado, tá? Então aqui a gente já viu que o TRF1 é competente lá no Amapá. No meu caso eu sou do TRF4, Paraná. Já tenho uma coleção de jurisprudência. Bom, o próximo aqui é dos pedidos. O que a gente vai requerer ao juiz? De acordo com o Código de Processo Civil, os nossos pedidos não podem ser duvidosos, devem ser certos e determinados. O que isso significa? Que os nossos pedidos têm que fazer coerência com aquilo que a gente foi apresentado nos fatos, com aquilo que foi apresentado no direito. Então, se você está sofrendo uma tributação ilegal, o que você quer é que declare a ilegalidade dessa tributação e, se for o caso, a restituição dos valores pagos. Então é exatamente isso que a gente vai pedir. Diante do exposto, Bruce Wayne requer a Vossa Excelência para que declare a inexistência de relação jurídica nas importações futuras sobre as remessas no valor de até $100, independentemente do remetente ser pessoa física ou jurídica, conforme o Decreto-Lei 1804, bem como a restituição dos valores tributados, tá? Aí, como praxe, a gente pede a citação do réu, a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, embora no juizado especial não haja custas processuais, a ciência do feito ao órgão de representação, que é a União. Então é para a União tomar ciência que a gente está processando a Receita Federal diante dos atos legais que ela vem praticando. E aqui as provas. Como eu disse, todos os nossos direitos têm que estar fundamentados em prova. Então tudo depende de prova. E no nosso caso, as principais provas são os documentos de importação e de tributação da Receita Federal. Mas aqui tem um exemplo lá no pedido. Protesto por todos os meios de provas admissíveis no direito, em especial as provas documentais já acostadas no processo. Ou seja, quando você for levar a tua petição lá no fórum, fazer o protocolo dela, leva todas as provas junto. E caso vocês forem cobrar
os últimos 5 anos, lembrando que tem que ter todos os comprovantes. Se vocês não têm o comprovante, não vai ser possível requerer a restituição desses impostos. Dá para requerer só aquilo que você tem as provas. Então, todas as provas devem acompanhar o processo. E aqui o valor da causa. Bom, o valor da causa, como eu já disse, é referente a todos os impostos pagos nos últimos 5 anos que você pretende a restituição, que você tem a prova deles. Então aqui tem um exemplo. Importou um produto lá que custa $80. Receita Federal tributou você em R$200. Você vai dar a causa, o valor de R$200, que é o imposto que você pagou, o que você almeja restituir. Outro exemplo aqui, ó. Realizei a importação lá de $80, fui tributado em R$200. Depois, passado algum tempo, realizei mais uma importação de 50 e fui tributado em R$100. Então eu vou somar os R$200 que eu paguei, mais os R$100 e vou dar uma causa de valor de R$300. Então você pode fazer isso nas tributações referentes aos últimos 5 anos, desde que tenha os comprovantes. Bom, sobre a audiência de conciliação. Como eu já disse, a audiência de conciliação ela é dispensável. Bom, aqui eu fiz um modelinho da dispensa de audiência de conciliação. Então, como o procurador, que é o representante da Receita Federal, que é o representante da União, não possui poder para transgredir, fazer acordos, nem autocompor, ele não pode dispor do interesse público, dificilmente vai realizar acordo. Mas se vocês quiserem ir lá dar um oi no fórum, basta retirar isso aqui da petição inicial, tá? Lembrando que isso não se aplica ao mandado de segurança, porque o mandado de segurança não tem audiência de conciliação. O mandado de segurança é um direito líquido certo, é um direito tão claro que o juiz nem vai ouvir a Receita Federal. Ele já vai dar a decisão dele com base nos documentos e os direitos que você apresentou. Bom, e o encerramento, como praxe, a gente utiliza nestes termos, pede deferimento para o juiz o local e a data de onde foi escrita a petição, seu nome e seu CPF aqui no final. Bom, esses são os principais requisitos, então, para a petição ser aceita no judiciário. Aqui eu trouxe alguns exemplos de prova que você pode estar utilizando. Então, você pode estar utilizando o comprovante de tributação, a carta de notificação dos Correios, aqui o valor real do produto. Isso é importante para demonstrar para o juiz que o valor é até $100. Lembrando que conta-se sim o valor do frete. Então, soma-se tudo. Se for até $100, você é isento do imposto de importação pela Lei 1804. Aqui um print screen da tela do Correios lá. Mais abaixo aqui tem o comprovante de pagamento. Então, no caso, eu utilizei um banco virtual para fazer o pagamento. Esse é meu comprovante. Bom, esses são os principais requisitos da petição inicial. Eu vou trabalhar cada um deles na petição propriamente dita, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Leiam o material foi muito bem escrito, de uma forma simples, para melhorar a compreensão de vocês. É isso aí, então. Aquele abraço.